Sim, amado Senhor, como um só nós nos colocamos aos Teus pés, para colocar nossos olhos na Tua beleza infindável, mas também ter os nossos ouvidos abertos, para ouvir e reter tudo aquilo que Tu desejas comunicar ao nosso coração nessa noite. Livra-nos de nós mesmos, que este ambiente, esta reunião possa ser de uma esfera, toda ela governada pelo Espírito Santo, para que em tudo Tu mesmo, amado Senhor, seja glorificado. Em Teu nome nós oramos, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Estávamos expressando nossa adoração ao Senhor através de cânticos, e um texto subiu ao meu coração para que ele fosse colocado ao lado de um outro texto. O texto inicial que veio ao meu coração foi de Isaías 40, verso 25. Eu vou fazer a leitura dos versos 25 e 26 e vou fazer a menção do outro texto, que é do livro de Marcos. 40 de Isaías, versos 25 e 26, assim nos diz: A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Quando nós pegamos esse texto e colocamos ao lado de um outro texto que apenas vou me referir aqui, a Marcos 6, versículo 3, Jesus estava pregando em Nazaré e expondo a sua sabedoria do alto, com muita graça, com muito amor, fez com que houvesse uma reação entre aqueles que estavam ouvindo a ele. E no começo desse texto está registrado assim: Mas este não é o filho do carpinteiro? Então coloquemos esse texto, o último agora, Jesus, o filho do carpinteiro, ao lado do que acabamos de ler. E pensamos o seguinte: o co-criador desse universo, o responsável pela criação de bilhões e bilhões de galáxias, povoou as galáxias de estrelas. O que motivou o seu coração a vir a este mundo? Vestir uma carne igual a nossa, excetuando o pecado, e viver em nosso meio. Como que nós podemos conceber no nosso coração o Filho eterno de Deus trabalhando com madeira, serrando tora bruta? Qual é a motivação desse amado Senhor? Como que nós podemos conceber que o co-criador desse universo, o responsável da confecção de todos os segredos, da genética e todas as suas mutações, nascer num curral? Que motivação é esta? Só tem uma única palavra que nos responde: amor. Que amor é este? Irmãos e irmãs, se nós não conhecermos este Senhor tão amado, que abriu mão de toda a sua glória para vir a este mundo e nos buscar para que fôssemos dele, como então vamos ter uma vida consagrada a ele? Como que vamos nos oferecer a ele em sacrifício vivo? Esse nosso Senhor é maravilhoso. Dá uma saudade dele. Algo que deve estar queimando o nosso coração é aquela expressão Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor tem nos dado, há um tempo atrás, temos dispensado o encargo com os irmãos a respeito da importância da consagração. E nós apresentamos para os irmãos, de uma outra forma, 3 elos que são inseparáveis, que devem ser conhecidos por nós.
Mas antes de nós lembrarmos daquilo que, de uma forma ou outra, foi colocado no último tempo que tivemos juntos, vale a pena dizer o seguinte, que há duas importantíssimas experiências que todos nós precisamos passar por ela, ou por elas. A primeira é o novo nascimento, é a nova vida em Cristo Jesus. Todos nós que fomos tocados pelo Espírito Santo, todos nós que fomos levados por Ele a um genuíno arrependimento, vendo claramente que nascemos desse mundo pecadores, esse é o primeiro passo, a primeira revelação que o Espírito Santo traz a nós. E uma vez que isso se torna claro para nós, o mesmo Espírito aponta-nos para o Senhor Jesus Cristo, para a obra perfeita que realizou lá no Calvário. Ele morreu e ressuscitou para ser a nossa vida. Quando nós vemos nesse amado Senhor a nossa plena e total suficiência como nosso Salvador, e nos rendemos a Ele, o que acontece? Isso feito na singeleza de um coração, como de uma criança que confia no seu pai e mãe. O Espírito Santo nos dá uma nova vida. Esta é a grande e importante experiência que todos nós precisamos passar. Se não, já passamos por ela. Mas se já passamos, graças ao Senhor. Mas há uma tão importante quanto experiência a qual nós precisamos experimentar. E ela está muito conectada a essa primeira. Quando nós separamos essa segunda experiência que nós vamos estar mencionando, nós nos tornamos, filhos de Deus completamente levados por nós mesmos. A nossa vida é uma vida, de altos e baixos. A nossa vida é como se estivéssemos numa montanha-russa. Hoje estou bem, mas amanhã me encontro mal. Nós não temos uma estabilidade no nosso caminhar, nós não temos um equilíbrio, porque falta-nos algo. Não é a vida de Cristo que já está em nós. Isso já é uma realidade. O que nos falta é este segundo ponto, essa segunda experiência, que é a consagração. Ela tem que estar conectada no novo nascimento. Quando nós divorciamos essas duas realidades, como há pouco falamos, nós experimentamos muitos sofrimentos na nossa jornada cristã. Os anos chegam 1, 2, 3, 5, 10, até muito mais anos, 20 até 30 anos, e nós não conseguimos ver em nós um crescimento espiritual. E já de antemão, dizendo o que seria esse crescimento espiritual, respondendo, olhando o aspecto negativo. Crescimento espiritual não é uma quantidade enorme de informações bíblicas na nossa mente. Crescimento espiritual, no sentido positivo, é o quanto de Cristo tem sido formado em nós. Isso é crescimento espiritual. E isso, dia após dia, tem que ser uma realidade. Uma medida a mais desse Senhor precisa ser estabelecido em nós, para que Ele seja manifesto, para que Ele cresça e nós diminuamos. Isso é crescimento espiritual. Mas se nós não nos consagrarmos ao Senhor, como que nós vamos experimentar esse crescimento espiritual? Então, lembrando daqueles 3 elos importantíssimos que nós já deixamos um registro para os irmãos, vamos lembrar de cada um deles, depois vamos dar um passo seguinte nessa noite com os irmãos. Vamos pegar a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, só para termos essa passagem como referência inicial para nós. 2 Coríntios 5, versos 14 e 15. Observem o texto, por favor. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está.
Quando nós citamos esta passagem naquela ocasião, nós destacamos uma palavra aqui e explicamos um pouco dentro do seu sentido original que ela significa para nós, que essa palavra que aparece na minha versão, constrange. O amor de Cristo nos constrange. E é uma definição muito linda para essa palavra que eu até notei para que não perca nada dessa colocação. Diz assim: constrange significa ser envolvido apertadamente ou cercado de tal forma que a pessoa não tem para onde mais escapar. Quando uma pessoa é envolvida pelo amor de Cristo, ela experimenta esta sensação. O amor a prende, ela fica totalmente indefesa. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que nós devemos compreender dentro daquilo que estamos expondo para os irmãos, o que é uma consagração genuína, no que ela está pautada. O fundamento, a base, é o amor. Se nós desconhecermos que nós somos amados em grau infinito por este Senhor, como há pouco nós estávamos na introdução observando, que Ele deixou todo o seu esplendor de glória para viver no nosso meio, em toda aquela condição de humilhação. Isso não tem como nós explicarmos, senão nós chegarmos a essa conclusão maravilhosa: amor. Então, o amor de Cristo nos constrange. O primeiro aspecto fundamental que nós devemos compreender e assimilar para que entendamos e experimentemos a genuína consagração é que nós somos amados por Ele. O amor de Cristo nos constrange. E quando nós temos a plena consciência, a certeza de que nós somos amados por Ele, nós escolhemos servi-lo. Nós desejamos servi-lo, constrangidos por este amor. Qualquer um de nós que passou pela experiência do novo nascimento, qualquer um de nós deve chegar aos pés do Senhor e depositar toda a nossa vida aos seus pés, para que Ele seja verdadeiramente nosso Senhor. Uma rainha que nasceu de novo, genuinamente ela tem que chegar, tirar a coroa da sua cabeça e colocar aos pés do Senhor Jesus e dizer assim: eis-me aqui, tua serva de amor, tu és o grande rei. Ela continuará exercendo a função de rainha, mas ela estará debaixo de um governo real, o soberano Senhor Jesus Cristo. E esta experiência é fundamental para que nós experimentemos genuinamente o que é estar consagrado ao Senhor. É quando que nascemos de novo, nos apresentamos a Ele, descobertos de todos os nossos direitos, constrangidos por este amor tão profundo, tão genuíno, que Ele revelou por nós lá naquela cruz. Então, o primeiro elo, o primeiro fundamento, até colocaria, até numa ordem aqui, esta é a base. Aqui estaria a estrutura fundamental que sustém as outras demais. Mas elas são inseparáveis. Elas estão interligadas. Uma liga a outra naturalmente. Mas aqui há um fundamento, o seu amor. Mas quando nós damos um passo seguinte no que concerne a consagração, então nós vamos verificar que na leitura que nós fizemos no versículo 15, diz assim que nós devemos agora viver para aquele que, vou colocar dentro da nossa conjugação, daquele que por nós morreu e ressuscitou. Vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Veja bem, ele morreu e ressuscitou. Importante nós pensarmos nisso aqui. Agora, algo que eu gostaria de mostrar dentro desse segundo aspecto que está associado ao primeiro. Está em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. É o segundo passo que envolve a nossa consagração.
1 Coríntios 6,20 está escrito assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, observem aqui a palavra do Senhor mostrando que nós fomos comprados por preço. Então, o segundo aspecto fundamental para que nós discernamos uma genuína consagração é que nós fomos comprados por preço. Nós não apenas servimos ao Senhor constrangidos pelo seu amor, nos apresentando como seus escravos de amor. Agora nós vimos pela palavra que Ele tem direito sobre nós. Ele nos comprou por preço. Quando nós pensamos nessa passagem que acabei de ler, associando a 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, apenas mencionando para os irmãos, o apóstolo vai dizer lá que nós não fomos comprados nem por preço de prata, nem preço de ouro, nem preço de pedras preciosas, e nem por todas estas coisas somadas, e sim pelo precioso sangue, o sangue de Cristo Jesus. Então nós fomos comprados, fomos resgatados, fomos tirados daquela situação de escravatura que nós nos encontrávamos. Então somos dele por direito de compra. Ele nos constrange por seu amor. Essa é a base. Mas nós vimos que, bem associado a esta realidade, está o quê? O nosso resgate. Fomos resgatados. Estávamos numa situação de escravidão, no mercado de escravos. E o Senhor veio e pagou um altíssimo preço para que nós fôssemos dele. Então, algo muito importante. Quando nós, já com estas realidades no nosso coração, pensamos no que significa o novo nascimento, então o novo nascimento significa não se pertencer mais. Nós somos daquele que nos amou, somos daquele que nos comprou. Olha só, duas coisas. É tremendamente importante. Irmãos e irmãs, se nós não discernirmos bem o que significa uma vida consagrada, nós não vamos viver vidas tais que vão não só estar esperando a volta do Senhor, mas também nós não vamos estar apressando a sua volta. Agora, quando nós, de fato, nos consagramos ao Senhor, desejosos de que Ele se revele através de nós, nessa realidade, nós vamos estar naturalmente, não só esperando, mas apressando a volta do nosso Senhor. Então esse é o segundo aspecto muito significativo. Mas há um terceiro aspecto que fecha o elo dentro desse quadro da consagração, que implica também em nós desejarmos pertencer a Ele. Há pouco nós afirmamos que Ele tem direito sobre nós, porque Ele nos comprou. Mas Ele nunca nos obriga a segui-lo. Ele nos dá o novo nascimento. Aí nós podemos associar isto lembrando de uma outra passagem das Escrituras, há outras que podem ser citadas, mas uma me ocorre agora, né, que se nós desejamos ser discípulos dEle, duas coisas precisam acontecer. Devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após Ele. E este convite, ele não é feito para uma pessoa que não tem um novo nascimento. Esse convite só é real porque a pessoa que está sendo convidada passou pelo novo nascimento. Isso nos leva ao seguinte pensamento: você e eu nascemos de novo. Agora nós podemos, se desejarmos, ser seus discípulos ou viver a nossa vida. Infelizmente, quando nós olhamos para a cristandade de um modo geral, olhamos para a nossa realidade, será que nós, só com a nossa compreensão, chegaríamos à conclusão de que o Senhor está satisfeito com o nosso estilo de vida? Será que nós estamos vivendo uma vida tal que está agradando o coração do nosso Senhor? Eu venho crer que, se formos honestos, vamos entender que estamos aquém, muito aquém disto.
porque nós estamos vivendo vidas para nós mesmos. Guarde bem isto. Se nós não formos consagrados ao Senhor, somos consagrados a algo ou alguém. E esse alguém, muitas vezes, e na maioria das vezes, somos nós mesmos. Um fato é, verdade, somos consagrados a nós mesmos ou ao Senhor. Essa é a questão. O Senhor nos tirou de um quadro de escravidão de pecado, no qual o inimigo agia constantemente em nós. Ele nos tirou dessa situação e nos chama para estarmos submissos ao senhorio dele. O que acontece no novo nascimento? Uma troca de senhor. Estarmos escravos de nós mesmos, obedientes à voz do inimigo. Agora, o Senhor fez uma obra maravilhosa e agora Ele nos convida. Ele não nos impõe seu senhorio, ainda que Ele o poderia fazer. Mas Ele nos convida a ser seus seguidores. E Ele tem pacientemente aguardado uma resposta do seu povo em todas as gerações. Conforme nós sabemos pelas Escrituras, nós estamos nos últimos dias. Não só porque estamos em momentos especiais desta geração, mas em todas as gerações anteriores. Todos aqueles irmãos viveram uma mesma realidade, últimos dias. E o Senhor tem esperado nesse tempo do fim, nesta geração a qual fazemos parte, uma resposta. O Senhor tem desejado que nós respondamos às suas demandas. E a única forma, irmãos e irmãs, para que nós possamos servir ao Senhor, é se nós estivermos totalmente consagrados a Ele. Por que o Senhor não nos usa mais? Porque Ele não pode nos usar como instrumentos em suas mãos. Porque é necessário muitas coisas acontecerem. E no passo seguinte vamos ver algumas delas nessa noite ainda. Mas o terceiro elo, o terceiro ponto tão importante como este, como estava há pouco dizendo, é a nossa entrega voluntária nas mãos dele. Vocês se lembram que nós citamos uma passagem lá do livro de Crônicas, lembrando os valentes de Davi. Davi já tinha sido estabelecido como rei pelo Senhor. Ele não tinha subido ao trono ainda. Antes mesmo de subir, vários daqueles valentes atravessaram o Jordão ainda em cheia e chegaram diante do rei Davi e disseram o seguinte: eis-nos aqui, Davi, nós queremos te servir. Eles se entregaram. Davi tinha um direito legal sobre eles, mas eles não descansaram até que eles mesmos se colocaram diante de Davi, dizendo assim: nós somos teus. Esta é uma realidade importante do ponto de vista espiritual. Nós precisamos chegar diante do nosso grande rei e dizer: Senhor, sou teu, somos teus, faça conforme a tua vontade. Então a consagração, ela fecha-se nesses três elos. O amor nos constrange, então nós servimos esse Senhor, constrangidos por esse amor, nos oferecendo como escravos de amor por Ele. Mas a consagração tem o seu direito legal, porque Ele nos comprou por preço, então somos dele. Mas ela fecha o ciclo quando nós voluntariamente desejamos ser totalmente dele. Aqui está um quadro importante da consagração, muito importante. E algo interessante que, quando nós falamos desta forma, até nos soa um pouco poético, romântico, achando que estas coisas, elas acontecem simplesmente numa oração de entrega, ainda que isso tenha o valor. Mas nós vamos verificar no passo seguinte que vamos dar agora, que há uma situação tremendamente importante, que nós agora, que temos essa consciência dada pelo Espírito, nós devemos ir em direção ao oleiro divino. É aqui que começa. Nós devemos descer à casa do oleiro divino. E ali então ele vai começar uma obra em nós.
para que nós possamos ser úteis em suas mãos. O fato de nós estarmos consagrados a Ele simplesmente nos habilita para que Ele trabalhe em nós, para que então Ele possa nos usar. Então vamos pegar a passagem de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Os primeiros versículos, até o versículo 6, há um princípio muito importante da palavra do Senhor que vai nos ajudar a pensar diante desse quadro. Jeremias 18, 1 em diante diz assim: Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Isso aqui é um princípio espiritual muito importante e precioso para nós. Um princípio espiritual. Então, a partir daquele quadro que nos apresentamos diante do Senhor, então agora nós precisamos descer. Veja que há uma expressão aqui: dispõe-te e desce à casa do oleiro. E quando nós pensamos no trabalho, na ação, na obra do oleiro, devemos ter em mente exatamente aquilo que espiritualmente o Senhor está e deseja fazer em nós, está fazendo e deseja fazer em nós. Um oleiro, quando ele vai confeccionar um vaso, ele vai pegar um barro, uma pelota de barro, e vai amassar este barro, e vai apertar esse barro, e vai rasgar esse barro, e vai unir esse barro novamente, e vai tirar as impurezas desse barro, e vai molhar esse barro, e vai começar então a produzir uma forma nesse barro. Se nós pensarmos dentro dessa figura, naquilo que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, deseja fazer em nós, é isto que acontece. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, para que Ele possa nos usar, Ele vai fazer de nós um vaso útil para a sua própria glória. Ou seja, quando nós voluntariamente nos dispomos para descer à casa do oleiro, nós devemos ter no coração que voluntariamente nós estamos indo em direção àquele que vai nos amassar, aquele que vai fazer de tudo para nos moldar conforme Ele deseja. Ele deseja que nós sejamos um vaso de honra em suas mãos. Ele deseja isto. E muitas vezes a sua oficina, a sua olaria é entre o relacionamento dos irmãos e as irmãs. O Espírito Santo vai usar todos os meios e modos para que o Espírito Santo nos aperte, nos rasgue, tire as impurezas. Muitas vezes Ele nos aproxima para que nós tenhamos relacionamentos difíceis. Li uma história muito interessante de que uma irmã bastante consagrada ao Senhor, ela tinha recebido muita realidade no seu coração de revelação da palavra. Era uma irmã que se apresentava com muita expressão no reunir da igreja. Uma irmã realmente que tinha um toque espiritual. E ela logo considerou no seu coração que ela seria um instrumento nas mãos desse amado Senhor para ser usada. Mas bem próximo daquela realidade, o seu marido veio, materialmente falando, a perder quase todas as coisas. E ela foi obrigada a permanecer dentro da sua casa com espanador para espanar poeira de móveis sujos, para lavar roupa, para fazer comida e sair de todo um contexto na qual ela entendia que o Senhor poderia usá-la.
Mas pela graça do Senhor, o final dessa história é muito precioso. Ela entendeu que o Senhor a estava preparando genuinamente para que ela pudesse ser usada. Ela se rendeu ao tratamento do oleiro divino, em todo aquele amassar, em todo aquele arrebentar, todo aquele processo da formação de um vaso. Quando ele não estava muito bem formado, tinha que novamente começar. Depois ser levado ao forno. E depois de ser levado ao forno novamente, fazer alguns acabamentos, ser levado ao sol. É assim que o Senhor faz. E aquela irmã, pela graça do Senhor, ela foi então, depois, preparada como um vaso útil para ser utilizado pelo Senhor. Nós não fugimos dos problemas, fugimos, mas o Senhor que nos leva para esse problema. Eu não vou naquele grupo, não, aquelas irmãs, aqueles irmãos, não tem comunhão. O Senhor não nos reúne simplesmente para encher nossa cabeça. O Senhor reúne para quebrantar nosso ego, nosso coração, para esmagar o nosso orgulho. Ele nos reúne exatamente para que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha triture a gente. Então o Senhor quer nos preparar. Porque muitas vezes pensamos que temos uma compreensão bíblica, um discernimento espiritual, temos realidade. Isso é suficiente? Não, isso nos candidata exatamente a irmos para a oficina do oleiro. E ali ele vai começar a trabalhar para que então possamos ser usados. Senão nós somos pessoas ou hipersensíveis, ou somos pessoas extremamente duras, endurecidas, e o nosso ego vai junto conosco. Por isso que, depois desse quadro da consagração ser compreendido pelo Espírito em nós, devemos ir voluntariamente em direção ao divino oleiro, para que ele nos quebrante, para que ele então, nesse quebrantamento, possa formar a Cristo em nós. Irmãos e irmãs, muitas vezes o Senhor, Ele começa a dar para nós algumas realidades, algumas revelações, mas de repente Ele junta no freio de mão da nossa existência e a gente para com tudo, não é verdade? Às vezes você tem que cuidar de uma pessoa que está enferma, às vezes você está enfermo, às vezes você tem uma circunstância tão difícil à sua volta, mas receba isso como um cuidado do Senhor, preparando você para que você seja um instrumento útil nas mãos dEle, um vaso. Ele está te moldando. Irmãos, nós não crescemos espiritualmente frequentando estudo bíblico. Nós podemos ter 15 mil horas de estudo bíblico, isso não pode resolver nada. Quantas horas tem estudo bíblico? Faço estudo bíblico desde os 15 anos. Adiantou alguma coisa? Tua cabeça está assim. Mas o Senhor quer tratar no nosso coração, e esse tratamento é exatamente no aspecto prático do nosso andar, no nosso dia a dia. É exatamente ali, naquele aspecto anonimato, longe, numa sala escura, num lugar onde você está longe de todo o ambiente onde você supostamente entenderia que seria usado. O Senhor te amarra naquele contexto. É ali que Ele vai trabalhar com você. É ali que Ele está de fato fazendo ou dando a você um molde adequado para você ser usado, para você ser um vaso útil nas mãos dEle. Todas as provas, todas as tribulações que Ele permite, e até muitas vezes Ele é mesmo responsável, tem como finalidade esse moldar, para que sejamos um vaso útil em suas mãos. Peguem, por exemplo, no livro dos Salmos, o de número 66, a partir do versículo 10, nós temos aqui algo que impressiona o nosso coração quando observamos quem é o agente que provoca todos aqueles processos que nós vamos ler aqui. Salmo 66, a partir do versículo 10. Observe só quem é o agente. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata.
Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Observe quem é o agente aqui. É o próprio Senhor. Aqui é o próprio Senhor, o agente, que está levando e sendo responsável por estas provas que vêm até nós. Agora a questão é como temos recebido estas provas que têm vindo a nós. Essa é a grande diferença. As provas virão com toda certeza, mas de que maneira temos recebido estas provas? Eu não sei se vocês, irmãos e irmãs, já fizeram uma entrega pessoal ao Senhor dentro desse aspecto de se consagrarem a Ele. Senhor, eu me consagro diante de Ti. Fui constrangida pelo Teu amor, pertenço a Ti por direito de compra e também voluntariamente estou entregue a Ti. Faça em mim conforme o Teu querer. Você fez isso. O que eu posso lhe assegurar, sem conversar com você, é que você entrou ou vai entrar num grande conflito. Um grande conflito. Esse conflito faz parte da nossa existência. Quando a gente fala de conflito, logo a gente pensa no apóstolo Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos. Verifiquemos um pouco desta experiência do apóstolo, capítulo 7 de Romanos. Nós temos aqui vários textos que nos mostram o apóstolo expressando aquilo que ele experimentou na sua realidade. Podemos pegar aqui a partir do versículo 18, 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer o fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24. Desesperado ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí tem a resposta, graças ao Senhor, no verso 25. Graças, porém, a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Alguns irmãos estudiosos apontam que essa experiência de Romanos 7, do capítulo 7 de Romanos, Paulo a teve naqueles 11 anos que ele passou dentro do seu primeiro período de 11, ele teve 3 períodos de 11 anos dentro da sua história. Logo que ele, na estrada de Damasco, passou por aquela experiência que nós todos conhecemos, ele então, dentro da somatória, ele fica 8 anos na Arábia, mais 3 anos em Damasco. E alguns irmãos descrevem que, quando ele esteve na Arábia, foi quando o Espírito Santo trouxe a ele à luz toda a realidade da sua força natural, tentando servir a Deus através dela. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E ele pôde descobrir então que a única maneira dele poder servir ao Senhor, graças a ele, ao Senhor, pelo capítulo 8, é pela vida do Espírito Santo agindo nele. O Espírito de vida que estava nele é que poderia dar condição a ele de viver uma vida longe daquele conflito, ainda que ele jamais fosse liberto de uma realidade da sua natureza
humana caída. Mas ele poderia experimentar, então, a partir dessa realidade do Espírito de vida habitando nele, uma vida vitoriosa. Uma vida completamente vitoriosa. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo mostrando que há um conflito. Qual de nós aqui presente, se não passou, se não está vivenciando um conflito como este? O bem que quero fazer, isso não faço, mas o mal que não desejo, isso eu acabo fazendo. Quantas vezes você disse coisas que você não desejava dizer? Quantas vezes você reagiu de um modo que você jamais queria reagir? Quantas vezes você tomou atitudes e mesmo praticou coisas que depois veio trazer tristeza para você? Você é uma nova criatura, mas você vivenciou isto, ou pode estar vivenciando isto. Isso é um conflito. Um conflito. Então, o que o divino oleiro está fazendo conosco? Nos moldando para sermos vasos úteis nas suas santas mãos. Para que dentro deste molde, dentro dessa formação com as suas mãos santas, nós possamos ser instrumentos úteis em suas santas mãos. Uma outra forma de nós enxergarmos esse trabalho do divino oleiro em nossas vidas, em nossas experiências, é olharmos, estamos no livro de Romanos, aí pertinho, no capítulo 8, o que o Espírito Santo está fazendo em nós. Vimos lá na figura do oleiro, divino oleiro, moldando-nos para que nós nos tornemos vasos úteis em suas santas mãos. Agora veja aqui Romanos 8, a partir do verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está. A ação do Espírito Santo mostrando que todas as coisas que nos cercam, todas as coisas têm a finalidade de cooperar para o nosso bem. Aí um certo irmão agregou aqui, não para o nosso bem-estar, para o nosso bem, segundo o coração do nosso Deus. Para o nosso bem. Ou seja, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, aos que de antemão conheceu, os predestinou. Veja que essa predestinação, ela sempre vai estar ligada à formação, a sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Há uma predestinação para cima de nós. Essa predestinação implica em sermos conformados à imagem de Cristo. A partir do novo nascimento. A partir, depois, naquela sequência, você se entregou nas mãos deste Senhor que lhe deu o novo nascimento. Ele lhe atraiu pelo seu amor, ele tem direito em você por compra, você se entregou a ele voluntariamente. Então ele começou a operar em você. Ele começou a lhe moldar de tal forma que você se constituirá, se tornará um vaso útil em suas mãos. De tal forma que Cristo será visto em você e em mim também. E assim sendo, nós vamos viver de tal forma que iremos apressar a volta do Senhor. Apressar a volta dele. Não somente esperar, mas apressar. Então temos esta passagem que nos ajuda, associada à anterior, a vermos que o Senhor tem essa obra em nós. O novo nascimento é o início. A consagração é o passo importante que devemos dar. Mas agora devemos ir em direção ao divino oleiro, para que ele nos molde. Então assim, seremos aquele que vamos ser úteis nas suas mãos. Ele poderá nos usar. Ele poderá fazer com que sejamos bênçãos na vida de outros. Vamos pegar uma outra passagem que nos dá essa mesma compreensão. Pertinho aí, vocês vão para 2 Coríntios,
2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Olha só como que é precioso esse texto também. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então nós temos, em outras palavras, uma mesma realidade, que nós estamos sendo transformados de glória em glória à sua própria imagem. No texto anterior, nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Aqui a palavra de Deus nos mostra que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, Cristo está sendo formado em nós. Isto é crescimento espiritual. Então, vamos no quadro que está no nosso coração. Nascemos de novo, estamos consagrados ao Senhor, vamos em direção ao oleiro divino e Ele está nos moldando. Aqui há uma região de conflito. Aqui há uma região de conflito. Mas o propósito é que sejamos conformados à imagem do Senhor. Muitas pessoas dizem assim, nesse agir do Senhor, qual é a parte do Senhor, qual é a minha parte? Difícil essa situação, não é? Nós devemos ser totalmente ativos e totalmente passivos, porque a obra é dele. Como que nós podemos explicar isso? Pelo menos ao meu coração, há 2 exemplos que me satisfazem. O primeiro deles, aqueles que pilotam moto, que andam de moto, vão entender o que eu quero dizer. Então você está pilotando uma moto, você está andando. Então, para você fazer uma curva de moto, você não faz assim, você tem que fazer a curva no grau, seu corpo no grau do tombamento da moto ali. Mas se tem alguém na sua garupeira, essa pessoa, ela precisa acompanhar todos os teus movimentos. Eu estou falando bobagem. Porque se ela não acompanhar todos os teus movimentos, ela vai provocar um problema. Se ela endurecer o corpo e tentar trazer para cá, você está ali. Então nós temos aqui a pessoa que está atrás e a pessoa que está pilotando. Quem está pilotando está no poder. A pessoa atrás, ela está totalmente passiva porque ela está acompanhando cada movimento do piloto. Mas ela está ativamente fazendo isso. Ela está passiva porque ela está submissa ao piloto. E ela está confiante, ativamente fazendo as curvas conforme a necessidade da pista. Uma outra forma de nós compreendermos totalmente passivo e totalmente ativo. Pensa num carpinteiro. Há um carpinteiro, uma tora e um serrote. Quem está cortando a tora? É o serrote? O serrote é um instrumento. É a serra que corta, mas o poder é do serrador. Então, o carpinteiro mais o serrote cortam uma tora. O serrote está totalmente passivo nas mãos do carpinteiro, mas ativamente agindo. Não dá para explicar mais do que isso. Então, a consagração, a nossa apresentação nas mãos do oleiro tem essa característica. Estamos totalmente passivos e totalmente ativos. Desejamos isto, mas a obra é 100% dele. Se nós não estivermos, agora guarde bem essas 2 palavras fundamentais para este assunto: submissão e confiança. Devemos estar plenamente submissos ao divino oleiro e totalmente confiantes que Ele fará a obra. Ele fará a obra. Então, quando nós nos apresentamos diante dele, saiba que Ele tem uma obra maravilhosa para concluir. Vocês se lembram daquela passagem de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Feitura, essa palavra feitura, ela
tem dois significados muito lindos. O primeiro significado é poema. Nós somos ali, a igreja é um poema do Senhor. Mas ela tem um outro significado que é obra-prima. Nós somos obra-prima. Um artista, qualquer que seja, ele tem muitas obras que ele fez em toda a sua carreira de vida. Mas normalmente tem aquela obra que é tida por obra-prima. E o Senhor considera a igreja como a sua obra-prima. Não é a criação do universo, não é a criação de tudo aquilo que há nesse universo. A sua obra-prima na qual Ele colocou toda a sua atenção é a igreja, somos nós. Somos obra-prima do Senhor. Então, por isso que Ele está nos preparando para que sejamos apresentados adequadamente a Ele. Muitas vezes você fala assim, mas Senhor, por que eu estou passando por essa luta, por esta prova, por esse aperto? Por que eu estou passando por essa dificuldade, parece infindável? Sabe o que Ele vai falar para você? Sabe o que é, meu filho, minha filha? É que eu estou caprichando na minha obra. Eu estou caprichando na minha obra. Eu quero deixar você de uma maneira tão especial. Então, essa dificuldade é o meu capricho na sua vida. Não é a minha violência, a minha agressividade contra você, não. É o meu capricho. Então, você está em provas, o Senhor está caprichando com você. Se estamos em lutas, o Senhor está caprichando, porque Ele quer uma obra-prima. Ele quer fazer da sua igreja uma obra-prima, de tal forma, a Bíblia não fala que estou pensando em Efésios, para que eu não faça uma paráfrase errada, capítulo 5, veja que texto precioso, capítulo 5, versículo 27 diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa expressão, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Não é para levar a igreja para a glória. Capítulo 5, verso 27 de Efésios. Não é para que a igreja vá para a glória, né? Mas aqui é para apresentar a igreja gloriosa. Lembre-se que nós estamos sendo transformados de glória em glória à sua própria imagem. Nós estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus. E aqui o texto nos mostra que Ele quer nos apresentar igreja gloriosa. Gloriosa. Isso é, expressarmos essa glória. Então, se você e eu estivermos em prova, ou provas, esta é a ideia. Este é o caminho do Senhor. Ele está caprichando em você. Ele está caprichando em mim, está caprichando na sua igreja. Todas essas lutas fazem parte desse processo maravilhoso do Senhor quando nós nos apresentamos diante dele. Não há nada fora do controle. Não há nada. Há uma oração que eu anotei de um irmão, deixa eu ver se eu localizo ela. Esse irmão, ele fez uma oração muito interessante, muito significativa, quando ele recebeu do Senhor todas as realidades que envolvem uma verdadeira consagração. E ele escreveu a seguinte oração que eu gostaria de reproduzir para vocês aqui. Ele disse assim: ó Senhor, sendo amado, que mais posso fazer além de me separar de todas as coisas para poder servi-lo? Daqui em diante, ninguém poderá usar as minhas mãos, ou pés, ou boca, ou ouvidos, pois estas minhas mãos são para fazer as tuas obras, meus 2 pés para andar em teu caminho, a minha boca para cantar teus louvores, e os meus ouvidos para ouvir somente a tua voz. No nome teu mesmo, Jesus. Amém. Isto é uma oração
de consagração genuína. Seja qual for a nossa realidade profissional, o Senhor não está te chamando para fora da tua realidade profissional, excetuando uma profissão pecaminosa. Mas Ele está chamando para que você, consagrado totalmente desta forma, você seja bênção aonde você estiver, seja qual for a tua área de profissão, onde mãos, onde pés, onde teus olhos, ouvidos e boca não mais lhe pertençam, mas sim pertença àquele que por você morreu e ressuscitou. Isto é consagração. Isto é viver de tal forma que o nome dele sempre vai ser honrado. Será que nós temos coragem de orar dessa forma ao Senhor? Irmãos e irmãs, o Senhor tem nos dado tanto esse período que estamos vivendo, em especial esses meses todos, o Senhor tem nos visitado com a sua palavra. Quanto essa palavra tem mudado o nosso coração. Quanto temos respondido ao Senhor. Que o Senhor nos livre simplesmente de nos acostumarmos em ouvir estudos bíblicos. Nós devemos ouvir a voz do Senhor. E depois que nós ouvirmos a voz do Senhor, essa voz precisa nos desafiar. Primeiro pessoalmente, depois na nossa família. Na nossa família, qual é a posição que devemos ter diante do Senhor, diante dos desafios da sua palavra? Vamos orar juntos? Esse é o ponto. Como assembleia, temos sido desafiados, temos respondido ao Senhor? Irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor, ela desafie verdadeiramente a cada um de nós. Quero concluir dizendo, então, só repassando rapidamente nessas questões importantes, para depois, aqueles irmãos e irmãs que desejarem orar, desejarem se colocar diante do Senhor, terão essa liberdade. Nascemos de novo pela graça. Fomos totalmente entregues, consagrados a Ele. Seu amor nos atraiu, somos dele por direito de compra, somos dele porque nós nos consagramos a Ele. Fomos a Ele como nosso divino oleiro. Estamos sendo moldados, estamos sendo trabalhados. Ainda que haja conflitos, a formação do seu caráter tem sido uma realidade em nós. Que respondamos então, que entendamos que Ele está caprichando em formar o caráter de Cristo em nós. Então que o Senhor nos ganhe, irmãos e irmãs, que durante essa semana, que já se iniciou hoje, nós possamos de fato viver de tal forma que vamos apressar a volta desse Senhor. Sim, amado Senhor, nós nos entregamos a Ti como nosso divino oleiro. Continue a Tua obra, faça tudo aquilo que precisa ser feito. Mas nós queremos ser aqueles que sejam encontrados como vasos úteis em Tuas mãos. Continue na formação do Teu próprio caráter em nós. Remova tudo aquilo que tem impedido que o Teu nome seja manifesto sobre cada um de nós. Que individualmente e coletivamente possamos expressar a Tua própria glória. Ajuda-nos a viver de tal forma que apreciemos a Tua volta. Queremos viver para a Tua glória em nossa família, em nossos trabalhos, na nossa vida pessoal de devoção a Ti mesmo. Nos socorra durante esta semana, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos estudos, para que em tudo Tu sejas glorificado. Te entregamos diante de Ti todo o nosso ser, em Teu próprio nome, Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor.